Provavelmente, se você está familiarizado com os blindados da Segunda Guerra Mundial e, especificamente, com os alemães, você se lembrará de ter visto muitos blindados com placas laterais de blindagem espaçada e você deve ter se perguntado para que serviam essas placas. Provavelmente, você pensará que foram criadas para proteger os tanques alemães dos projéteis High Explosive Anti-Tank, como os disparados pelos bazucas ou pelos paias, mas na verdade isso não foi assim. Bem, claramente foram usados para proteger os tanques, mas exatamente para protegê-los de quê? E o mais curioso de tudo é que, apesar de serem muito bons, por que essas placas de blindagem espaçada foram usadas apenas pelos alemães? E por que tantos especialistas afirmam que essas placas foram realmente prejudiciais para os tanques alemães? Se você é um grande fã deste canal, pode saber parte das respostas para essas perguntas, mas como sempre neste canal, sempre há muito mais a saber. E definitivamente este é o caso. A história dessas blindagens espaçadas começa no final de 1941, no meio da Operação Barbarossa, nos combates da Alemanha contra a União Soviética. Os alemães fizeram uso das táticas Blitzkrieg como era costume, onde era muito necessário o uso extensivo de blindados. O problema era que os inimigos ocidentais que a Alemanha havia enfrentado até aquele momento realmente não tinham uma maneira eficaz para a infantaria enfrentar os tanques alemães. Pelo menos não tão eficaz quanto os métodos que a União Soviética tinha. A infantaria soviética tinha muitas medidas para derrotar tanques alemães. Uma delas, e a mais proeminente, eram seus poderosos rifles antimaterial de 14,5 milímetros, que literalmente eram capazes de penetrar a blindagem lateral de quase todos os tanques alemães. De fato, este não era um problema tão proeminente, já que a penetração de um projétil de 14,5 milímetros nem sempre era fatal para a tripulação. Mas disparos nas esteiras, nas áreas do motor ou em membros da tripulação eram capazes de muitas vezes parar os tanques em plena batalha. O alto comando alemão está preocupado com o aumento de tanques abatidos por rifles antimaterial, deu ordens aos engenheiros alemães para encontrar uma solução. No final de 1942, os engenheiros estavam experimentando com os Schutz-Adekorn, e isso significava cobertura protetora ou, como mais comumente chamavam, os alemães testaram os rifles soviéticos PRTD atirando com eles, de 14,5 milímetros a 100 metros em um ângulo de 90 graus, ou seja, a situação ideal para um usuário do PRTD. Se experimentava com placas de blindagem de 30 milímetros com blindagem espaçada Schossung e, em 90% dos casos, o projétil de 14,5 milímetros não conseguia penetrar a blindagem. As placas de Chazun tinham a capacidade de deformar o projétil no ar, ou diretamente fazer com que este impactasse em mau ângulo na blindagem principal, evitando que penetrasse a blindagem. Malhas de aço mais leves que afetavam menos a suspensão dos tanques também foram testadas. No final da guerra, os alemães passaram a usar malhas de metal por diversos motivos, que serão abordados posteriormente. Voltando novamente à história, em fevereiro de 1943, discutiu-se seriamente a aplicação dos Schossung nos blindados alemães, e a iniciativa foi aprovada pelo próprio Hitler em março daquele mesmo ano. Foi aplicado em todos os blindados que precisavam. Em apenas um mês, os Stu-G3 Panzer 3 e 4 já tinham os Schossung equipados e prontos para usá-los em batalha. Eram colocados nas laterais do casco do tanque e nas laterais e na parte traseira da torre, pois essas representavam as partes mais vulneráveis e menos blindadas dos tanques. O sistema era bastante simples. Consistia em adicionar placas de metal de 5 milímetros em blindados com menos blindagem chegavam a ser de 8 milímetros, ou seja, essas placas geralmente eram de pouca espessura, mas ainda assim tinham um peso considerável. Eram afastadas do tanque por meio de algumas fixações e muitas vezes cobriam o tanque quase até sua altura total. Algo que não mencionei sobre o Schotzen é que era parcialmente eficaz contra os projéteis antitanque que rondavam os 40 milímetros, o que era bastante vantajoso. De fato, esses projéteis eram um grande problema para as placas de Schotzen, pois se não penetravam na blindagem principal, danificavam o Schotzen do tanque. Por isso foi feito de maneira modular para que, em caso de dano, pudesse ser reparado sem ter que desmontar todos os módulos. Nos Panther, suas placas eram de menor envergadura, pois ao estarem melhor blindados, eles não precisavam tanto delas.
Até mesmo os caça-tanques Herzler também usaram pequenas saias protetoras. Mas provavelmente os blindados que usaram o Chosun de maneira mais característica foram os Sturge 3, que cobria todo o lado destes, proporcionando-lhes grande proteção, pois eram os mais vulneráveis aos projéteis de rifles anti-tanque, e estes fizeram uso deste aditamento na Batalha de Kursk em julho de 1943. Mesmo como naquele momento a Alemanha estava preocupada que os soviéticos usassem minas antitanque, como as minas Panzerknacker, que podiam ser usadas pela infantaria e eram muito boas, que ganharam sem mérito as placas de Chosun. Basicamente, o sem mérito, para resumir, era um revestimento que impedia que as granadas se prendessem aos tanques. Era uma pasta à qual eram dadas formas rugosas, pois o Chosun tinha cimerite. Já falamos sobre o cimerite no canal. Recomendo que assista esse vídeo. Em 1943, o Panzerfaust surgiu pelas mãos dos alemães, que comprovaram que o Chosun era igualmente eficaz. Para contrariar cargas ocas de energia cinética como as disparadas pelos palhaços, pelos bazucas. Então, eles não tiveram que mudar nada na proteção dos tanques quando tiveram que enfrentar estes mesmos. No entanto, como aconteceu com o Cimerit, muitos especialistas afirmam que o problema das cargas HIT presentes nos exércitos aliados não era tão importante. Então, como aconteceu com o Cimerit, o Chazon, na verdade, acabou sendo a longo prazo uma grande perda de dinheiro que complicava ainda mais a fabricação dos tanques. Apenas os soviéticos usaram rifles antimateriais e no Ocidente a presença dos bazucas não era tão importante. Além disso, para deter um projétil HIT, não era necessário uma grossa placa de blindagem de 8 mm, bastava uma simples malha. De fato, já nas etapas finais do conflito, os alemães na frente ocidental substituíram o Chosun por simples malhas de aço que eram muito mais leves e fáceis de produzir e definitivamente paravam as cargas HIT da mesma maneira que o Chosun fazia. Os soldados tinham mais a temer dos explosivos de carga oca HIT, já que nos exércitos do eixo eram consideravelmente mais comuns. Comumente, os tanques aliados eram revestidos com concreto, cercados por troncos, sacos de areia e outras blindagens improvisadas, como vimos no vídeo sobre blindagens improvisadas, que também recomendo. Para, claro, tentar driblar as armas antitanque alemãs, na maioria das vezes sem muito sucesso, e além disso, essas práticas sempre afetavam seriamente a suspensão dos tanques, muito mais do que a zona curta. Os Panzerfaust e similares foram os responsáveis por causar uma grande parte das baixas nos tanques aliados. No entanto, os aliados não copiaram Chosun, e isso se deve à filosofia de produção de cada nação. Por exemplo, os alemães produziam tanques mais complexos e caros, mas de maior qualidade. Enquanto os americanos eram mais eficientes, priorizando a quantidade e a qualidade, mas sempre mantendo um equilíbrio. De nada adianta ter o melhor tanque se você só pode ter alguns. E isso é um pouco compreensível, já que os americanos tinham que fornecer blindados para várias nações, o que foi um pouco negligente se você pensar, porque no final eram as pobres tripulações que tinham que sofrer adicionando blindagens improvisadas para tentar proteger seus tanques de armas que não podiam enfrentar. Ou talvez os americanos simplesmente não consideraram que a essa altura do jogo adicionar blindagens espaçadas aos seus tanques fosse algo útil. O debate sobre isso ainda continua até hoje. Em contraste, os soviéticos entenderam muito da filosofia alemã e produziram grades semelhantes às que os alemães usaram no final do conflito. E basicamente isso seria tudo sobre o Chosun. Muitíssimo obrigado por assistir a este vídeo e desculpe pela minha má pronúncia do alemão.